Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo a partir do 16. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Gálatas capítulo de número 5, versículo a partir do 16. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Santo és o Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, a partir do 16, que nos diz: glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai, estou grato por essa oportunidade que é rica. Mais uma, como eu gosto de dizer, possa ser que seja a última, não sabemos. Glória a Deus, então é por isso que temos que celebrarmos e aproveitarmos o máximo do que Deus tem a nos proporcionar. Preparando Deus, haverá campanha, nas quarta-feiras pregaremos a doutrina, na sexta culto de libertação, no sábado, glória a Deus, nós estamos vendo direito se vai ser oração e os propósitos, e domingo, culto em prol à família. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 18 do capítulo 5. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleixas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pode tomar o seu assento. Eu quero começar a dizer para a igreja, glória a Deus, que o texto que estamos diante dele, a qual a epístola, Paulo está tratando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Eu quero dizer para a igreja, antes mesmo de entrar aqui no contexto, glória a Deus, da mensagem, e quero dizer que aquele que é da carne se inclina para as coisas da carne. O que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Sim ou não? Sim ou não? Se o que é da carne se inclina para as coisas da carne,
e o que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito, como é que nós estamos procedendo dia após dia diante dos olhos de Deus? Porque o que é da carne só quer o que é da carne. O que é do Espírito, do Espírito. Se não temos a capacidade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de consagrar tempo para com Deus, se não temos, aleluia, glória a Deus, o ânimo, aleluia, glória a Deus, o gozo, o prazer de estarmos dia após dia dedicando ao Senhor, eu tenho uma coisa para dizer a essa igreja, glória a Deus: se não estamos fazendo isso, é porque estamos na carne. Agora, do Espírito é o quê? O que é Espírito? Ele anda em Espírito. E quem anda em Espírito tem prazer nas coisas espirituais. É leitura, é jejum, é oração, é consagração, é louvor, é ensaio, dia após dia, dedicando tempo para com o seu Senhor. As obras da carne. Eu quero começar aqui nesse título, as obras da carne. As obras. O que define obras? Glória a Deus. A palavra obra, ela tem como sentido geral um trabalho realizado ou a realizar, ou o resultado da ação ou do trabalho, segundo o Google. Já na teologia cristã, boas obras ou simplesmente obras são as ações e feitos exteriores de uma pessoa, contratando-se as qualidades interiores como a graça e a fé. Então, obras são aquilo que praticamos, são aquilo que executamos, são aquilo que está no nosso interior, que nos leva a executar, seja lá o que for, que estiver guiando o nosso ser. Mas eu creio que nessa noite, o que está guiando o ser dessa igreja é o Espírito Divino de Deus. Glória a Deus. Então, resumindo, é a ação, é o ato, é o feito, é o trabalho, é a atividade, é a atuação, é a façanha, é a realização, é a intervenção, empreendimento ou a empresa das faculdades do nosso intelecto que estão executando obras. Glória a Deus. No grego, o termo traduzido como obras é epíof ou ergon, proveniente de uma palavra primária, ergo, trabalhar, que significa, primeiro, negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer. Glória a Jesus. Santo és o Senhor Jesus. O que a igreja está fazendo? O que a igreja está se comprometendo a fazer? Quais são as obras do que a igreja do Senhor está executando no presente século? E ele vai começar. Glória a Jesus. Digo, porém, isso: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Da carne. Eu quero trazer aqui, glória a Deus, agora, eu quero falar um pouquinho a respeito da carne. Glória a Jesus. Há 4 sentidos principais, aleluia, do termo, o qual nós citamos. Primeiro, carne, a natureza humana, propensa ao pecador dada de Adão, não regenerada, não submissa a Cristo, dominada por seus interesses pecaminosos e egoístas. É a soma total dos instintos
desejos naturais do homem não convertido. E isso é a personalidade do homem, aleluia, controlado pelo pecado e voltado somente, sem qualquer preocupação com Deus e com o seu trabalho. Este sentido pode ser total, como é o caso do ímpio. Glória a Deus. Aleluia. Ou parcial, como é o caso do crente carnal. Glória a Jesus. Segundo, o segundo sentido, carne, é a raça humana em geral, como descendência de Adão. O terceiro, carne, o corpo mortal. Glória a Deus. Pode ser também um corpo, aleluia, quem sabe assim, de animais, como em 1 Coríntios 15, 39. Glória a Deus, mas eu creio aqui, aleluia, que o termo qual nós estamos citando, que é da carne, não vai se enquadrar para a igreja nessa noite, porque a igreja que está aqui é uma igreja que não é movida pelos seus desejos decaídos da carne, os seus desejos adâmicos, os seus desejos pecaminosos, depravado, corrupto, imoral. A igreja do Senhor, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Então ele diz, Paulo está tratando com a igreja de Galácia. Paulo está falando porque na primeira viagem missionária qual ele funda as igrejas, e dentre elas está a de Galácia, havia muitos judaizantes que iam e vinham depois de Paulo, aleluia, fundar a igreja, dar o Espírito, aleluia, pregar até o ponto de ensinar a sabedoria para os seguidores, sair para ir fundar outros e formar outros discípulos. Vinham os judaizantes, aleluia, para pregoar na contramão daquilo que Paulo tinha ensinado. Então Paulo ele está tratando a respeito da liberdade cristã. Paulo ele está tratando a respeito, aleluia, da moralidade. Ele está tratando a respeito, aleluia, daquilo que deve ser lembrado, que o mundo é o mundo, os crentes é os crentes, o mundo é o mundo, glória a Deus. Os crentes é aquele que estão preparados e, aleluia, posicionados segundo o Espírito Santo de Deus. Paulo ele está tratando com a igreja de Galácia. Aleluia. Glória a Deus. E ele está dizendo, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne. Olha para cá. Se você cumpre o desejo da tua carne, tu é um carnal. Você é uma carnal. Se você não tem tempo para Deus, não lê, não ora, não jejua, sinto-me dizer, é um carnal. E Deus está tratando conosco aqui a respeito daquilo que nós precisamos entender. Nós não fomos chamados para viver na carne, embora vivemos nela aqui, ó. Paulo ele diz, a vida que vivo e levo na carne, não vivo para a minha glória, mas vivo para glorificar o nome de Jesus Cristo. Porque ele já não tem mais prazer, aleluia, em cumprir e realizar o que é da tua carne. Paulo entendeu que a graça de Deus, que é, aleluia, a boa vontade de Deus para com a nossa vida, não fazia com que ele, aleluia, viesse, glória a Deus, ter desejo nenhum, glória ao Espírito Santo de Deus, em realizar o desejo da tua carne, mas cumprir aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, que é o guia para guiar o pecador que outra hora se encontrava no boteco, na biqueira, no tráfico, no homicídio, nos assaltos à mão armada, para que viesse realizar e ser guiado pelo Espírito Santo, que tem três únicos objetivos. E qual é, pregador? Convencer, converter e salvar, e no final de tudo levar para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor Jesus. Então ele está dizendo,
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Aí ele vai começar, verso 17, está acompanhando aí? Está com a sua Bíblia aberta? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que? Olha Paulo, com experiência, dizendo: olha, a carne, ela vai cobiçar contra o espírito. O espírito, ele vai cobiçar contra a carne. Só que eu tenho algo para dizer aqui, coisas que muito crente não sabe. Aquilo que for mais alimentado na nossa vida é o que vai reinar. A pergunta para a igreja é: o que mais você está alimentando aí no dia de hoje? É a tua carne ou é o teu espírito? Aleluia, eu ouvi ali um glória a Deus. O que mais nós estamos alimentando, glória a Deus, é os desejos que vêm, ali faz nós tropeçar, cair, pecar, esfriar, corromper, aleluia, pecar contra o céu, pecar contra Deus, pecar contra o nome, ou o Espírito Santo que nos ergue, que nos deixa firme, constante, inabalados, perfeito, íntegros, retos, aleluia, diante dos olhos daquele que nos alistou e nos chamou, não para brincar, mas para dar diante dele com integridade e exclusividade, para que o nome dele seja glorificado e o reino do céu venha a ser proferido. Glória a Jesus, aleluia. Tem crente que quando ouve isso, parece que entra aqui e sai ali. Por quê, pregador? Porque não tem um pingo de desejo nas coisas espirituais. E quem não tem um pingo de desejo nas coisas espirituais são aqueles que estão na carne. É por isso que em 1 Coríntios 3, aleluia, Paulo vai tratar sobre os crentes que tinham dom, mas era carnal. Tinha dom, era usado, mas era carnal. Era movido pela carne. Eu creio que essa igreja aqui, aleluia, ela não está se movimentando pela carne, ela não está preocupada com as coisas terrenas. Eu creio que essa igreja aqui é uma igreja que está, aleluia, erguida, movida pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de sabedoria divina do céu, até mesmo porque é a terceira pessoa da Trindade. Tem um Deus Pai, o Deus Filho, Ele é o Deus Espírito Santo, que se resume em Deus também. É Ele que guia a igreja, para que a igreja venha e venha frutificar. Então, se você alimentar a tua carne, quer ver? A tua carne só quer zap-zap. Lê Bíblia? A Bíblia está lá cansada de não ver ninguém que abre ela para ler. A Bíblia está cansada de quem sabe assim, aberta com pessoas mundanas, ímpia, que acha que pelo fato de deixar aberta no Salmo 91, no Salmo 23, ou seja lá qual for, que vai trazer proteção, que vai trazer força, que vai trazer bênção, não vai. O que vai trazer é se nós colocarmos em prática. O que vai trazer é se nós vivermos a palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha para cá. O Espírito é aquele que não quer que você realize o desejo da carne. Eu posso dizer uma coisa com autoridade, sim ou não? Eu cheguei numa conclusão, pastor, que quando medito dentro da Bíblia e medito sobre o ser humano, eu cheguei na conclusão que a Bíblia pontua que o nosso maior inimigo, aleluia, é o diabo. Mas quando eu estudo a Bíblia, eu vejo que, em primeiro lugar, o nosso maior inimigo é a nossa carne. Depois é o diabo. Você tem base? Tem.
Porque a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos ao Senhor com todo o temor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então quer dizer que Tiago está dizendo que se eu resisto ele foge de mim. E se eu não resisto? Ele está operando em mim. Então o nosso maior inimigo é a nossa carne, em primeiro lugar. Segundo, vem o diabo. Sabe por quê? Eu não estou dando glória, eu não estou apaziguando, eu não estou dando aleluia, eu não estou fazendo reverência a ele, não. Aleluia. Ele é condenado, ele é o maior inimigo, ele está declarado, para ele é lago de fogo com enxofre, para ele não tem aleluia, perdão, não tem restituição, para ele não tem reconstrução, para ele é o fogo eterno. Mas o nosso maior inimigo, o seu maior inimigo é a carne. Sabe por quê? O diabo ele opera, sim ou não? Mas quando há brecha e fraqueza, se você está posicionado, guiado pelo Espírito Santo, pode ter a certeza que o diabo ele não vai ter poder sobre ti. Ele vai tentar uma coisa, ficar possesso na pessoa é outra. Ele vai tentar, ele vai investir uma coisa. Agora, conduzir a vida do homem para fazer o que ele deseja já é outra. Portanto, tenha em mente que o seu maior inimigo primeiro é a tua carne. Porque, todavia, tem crente aqui. Vem falar que não tem. Que você quer abrir um jejum, mas a tua carne está fraca. Não quer. Tem crente aqui que quer ler a Bíblia, mas a carne está fraca. Não consegue. Tem crente aqui que quer separar tempo para Deus, mas a carne não consegue. Sabe o que é isso? É o teu maior inimigo. Quando você entender que o teu maior inimigo é você mesmo, você jamais vai cumprir com as suas próprias vontades. Meu Deus, aleluia. Quando o crente entender isso, ele já entende que ele não pode viver mais segundo o que acha, o que quer, o que pode. Ele vai viver segundo a direção de Deus. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, lá na frente diz assim, versículo 23, contra essas coisas não há lei. Olha só, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Contra essas coisas não há lei. Que coisas? Aquilo que só o Espírito Santo pode proporcionar em nossa vida. Se não temos Ele, estamos debaixo da lei. Se não temos Ele, a lei pode nos condenar. Se não estamos com Ele, logo somos transgressores da lei. Mas eu creio que nessa noite, Jesus é aquele justificador pelos culpados pela lei, que nos torna justos diante do céu. Mas se não está cumprindo, se não está sendo guiado pelo Espírito, aleluia, tu está debaixo da lei e transgrediu ela. 19. Santo é o Senhor Jesus. Posso dar glória a Deus para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Todo santo, todo poderoso. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Nota-se uma coisa. O que é desejo, que é fora do padrão de Deus, da vontade de Deus, manifesta-se. Nota-se uma coisa. O que é o Espírito Santo para conduzir o homem, também se manifesta. Só que de uma forma divina, só que de uma forma espiritual, só que de uma forma, aleluia,
miraculosa, divina, maravilhosa, é as coisas que vêm de Deus, mas o que é da carne transcende para fora. E aí ele começa: as quais são prostituição. Glória a Deus. O que é a prostituição? Prostituição é uma atividade que envolve o comércio sexual e o exercício de várias dimensões da sexualidade humana. Um exemplo: você, quando, aleluia, troca a santidade para viver uma vida promíscua, aleluia, você, aleluia, pratica prostituição. Você, quando peca contra o corpo que você vive, que por sinal não é teu, você comete a prostituição. É por isso que Tiago 4,4 diz: adúlteros, adúlteras, ou em outras palavras, em outras traduções, infiéis. Não sabeis vós que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? É ele dizendo assim, você está trocando a Deus para fazer as coisas do mundo? Prostituição. Você está deixando de viver a santidade para viver de acordo com o que você acha que não tem nada a ver? Prostituição. Você, quando troca a santidade para viver uma vida promíscua, como prostituição. Prostituição também é a impureza, é a obra da carne. Ele vai continuar: impureza, olha aí, versículo 19: prostituição e impureza. Na Bíblia, a impureza é tudo que contamina a pessoa. Impureza é sujeira espiritual. Cada pessoa precisa ser limpada da impureza, porque ela causa grandes problemas, aleluia, na vida espiritual do ser humano. A impureza na Bíblia, ela inclui a imoralidade sexual, mas não só. Isso pode acontecer no toque, no olhar, nos pensamentos e até mesmo em palavras, na conversa, em grupos, em conversa, em bate-papos online. A impureza. A impureza. Vivemos sendo guiados pelo Espírito, porque a impureza está dominando muitos crentes. Foge da impureza. Eu quero trazer aqui um resultado da impureza. Primeiro, nudismo, pouca roupa, exposição do corpo e nudismo mesmo. Nudismo nas publicações, na TV e nos corpos. Segundo, imoralidade. É a permissividade, é a baixa moral, é o desvirginamento, é a fornicação, é o adultério, é a violação dos votos matrimoniais. Terceiro, filhos ilegítimos. Era raro no passado, hoje é comum. Aleluia, vem da permissividade. Em quarto, o alcoolismo. Olha a impureza. Aleluia, alcoolismo e imoralidade, eles andam junto. É como feitiçaria e idolatria. Em quinto, perversão moral. Chamar ao bem mal e ao mal bem. Aleluia, isso é perversão do modo de pensar. Aleluia, promotores da impureza, literatura imoral, TV imoral, festas, inconveniência dos políticos, ausência de disciplina por parte dos pais, aleluia, transigência dos pregadores, oh glória, aleluia. Qual que é o castigo da impureza? Em Romano é o castigo moral, em 1 Coríntios é o castigo físico,
oh glória, anomalias físicas, morais, vida, aleluia, encurtada, morte prematura, castigo religioso, grilhões que oprimem diante dos olhos de Deus. E qual que é a cura para a impureza? Ilustração: o filho pródigo foi lá, viu como prostituto, gastou tudo. Ele retornou para casa. Reflexão, arrependimento, fé em Jesus, decisão. Quando você entendeu, diga amém. Amém. Lascívia. O que é uma lascívia? Eu vou falar. Lascívia, está acompanhando aí? Ainda no verso 19. Lascívia, portanto, é o pecado da sensualidade demasiada, do excessivo desejo pelo prazer sexual que se manifesta na falta de pudor ou a vergonha na cara, quer seja na forma de falar, de vestir ou de se portar. É o pecado do sexo. Olha, ouve isso aqui, pelo amor de Deus. É o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e no coração. Eu vou descrever a lascívia. Hoje tem culto em igrejas mundanas, seculares, que o homem, ele foge do mundo, vai para a igreja para fugir da tentação, chega na igreja, tem uma Jezabel em cima do púlpito. E a Jezabel está lá marcando tudo, delineando o decote, o seio está pulando para fora, a marca das peças íntimas marcando, a roupa colada, parece que não serve. Talvez seria um vestido 54, 56, 58, hoje 60 para ficar frouxo, mas não, quer sentir novinha, quer pôr um 30, quer pôr, aleluia, marcando, estourando para fora. Lascívia. A mesma coisa os homens que vestem a calça, que você vê e fala assim: como é que aquela calça entrou naquele indivíduo? Olha as pernas de frango, meu Deus do céu. Você vê lá, parece que vai estourar, mostrando a batata da perna. Lascívia. Eles são bombadinho, eles usam a camisetinha marcando o seu bíceps, o seu tríceps, o seu peitoral. Eles usam a camisa mundana, e isso é uma lascívia. Eu vou repetir. É o pecado do sexo ainda não consumado. O exemplo, não foi praticado, mas já instalado na mente e no coração. Lascívia. Tanto de mulher lascívia, homens lascívios, que estão nos cultos hoje em dia. Você vai em culto, parece que você está num show mundano, porque tem certas mulheres que andam, glória a Deus, parecendo que ela está num prostíbulo, parecendo que ela está no bordel, porque você fala: isso não é roupa de crente. Isso na roupa que você passa, você, aleluia. Outras mulheres olham e ficam com raiva daquela mulher, porque elas são casadas, ela vê que, aleluia, aquela mulher está imoral, aquela mulher está sem regra, aquela mulher está desenfreada. As mesmas coisas são os homens. Lascívia dentro da casa de Deus. Quando Deus põe a mão, glória a Deus, glória a Deus. E a lascívia tem um único objetivo: se tornar atraente. Olha para cá. O Espírito Santo que está em você não é atraente, ele é santo. Tem gente que está com o templo é a morada. Eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir bonito, eu quero me sentir atraente. Eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo que eu prego aqui não é o Espírito Santo que faz você ficar atraente, é o Espírito Santo que te livra, aleluia, dos olhos do diabo e da lascívia.
Silvana? Aleluia, Jesus. Olha aí, versículo 20. Idolatria. O que é a idolatria? Eu já preguei, já disse. Tem gente que acha que idolatrar é somente aqueles que fazem com a imagem. Mas idolatria é aquele que cultua e adora ídolos. Então ídolos pode ser, aleluia, uma imagem, um cantor gospel, um pregador, um pastor, aleluia, uma pastora, um evangelista. Isto pode ser se enquadrar um ídolo. E na Bíblia a palavra idolatria, aleluia, diz respeito à adoração de ídolos, de pessoas, de cantores, aleluia, de pregadores, ou quer que seja, aleluia, glória a Deus, oh glória, numa prática que se opõe à adoração de um Deus monoteísta, e ainda a prática da adoração a outros deuses que não é o verdadeiro Senhor. Eu sempre digo, o que, pregador? Se qualquer ser humano passa o dia inteiro sem ler, sem orar e praticar as coisas santas de Deus, mas fica no WhatsApp, no Face, no Insta, ou até mesmo, aleluia, glória a Deus, na companhia de outras pessoas, essa é idólatra. Aleluia, glória a Deus. Idolatria, olha aí, feitiçarias. A feitiçaria é a bruxaria, a mágica, a mandinga, o feitiço, a sedução. Olha para cá. O que tem de gente querendo seduzir outro dentro da casa de Deus? Eu vou pôr essa aqui. Eu vou comprar aquela melhor roupa, aquele melhor terno, aquela camisetinha que é infantil, serve num menino de idade de 10 anos. Eu tenho 20, eu vou comprar ela, vou vestir em mim, para mim ser, aleluia, glória, sensual, atraente, e isso eu vou conseguir é o encanto, é a fascinação, é o bruxedo, malefício e sortilégio. Glória a Deus. Olha aí. Inimizades. O que é uma inimizade na Bíblia? Inimizades na Bíblia é estar em conflito ou em oposição contra outra pessoa, desejando seu mal. Olha para cá. Inimigos lutam um contra o outro. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que devemos ser inimigos do mal, mas amar nossos inimigos humanos. Porque tem sim inimigo humano, mas a Bíblia não ensina nós, aleluia, a guerrear contra eles. A Bíblia diz que nós devemos, aleluia, ser inimigo do mal, mas amar nossos inimigos humanos. A Bíblia diz que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo, e que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, rocha da maldade, que habita nos lugares celestiais, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas hoje não. Eu não gosto daquela fulana. Eu não gosto da irmã dela. Eu disse para ela, ó, a minha luta não é contigo, a minha luta é contra o diabo, a minha luta não é contra você, ainda que você tenha por tua inimiga, a minha luta é contra o diabo. Mas tem gente que está em conflito, em oposição contra outra pessoa, desejando o seu mal. Isso é a inimizade. Olha para cá. E Paulo está tratando obra da carne, inimizade. Inimigos lutam um contra o outro. Tem crente que está lutando um contra o outro como se fossem os inimigos. Inimizade, obras é um carnal. Se faz isso, é uma carnal. Sim ou não? Como diz Efésios capítulo 6, versículo 12.
Olha aí, glória a Deus. Inimizades, porfias. Porfias. O que é uma porfia? Glória a Deus. Porfias é contenda de palavras, é discussão, é disputa, é polêmica. Porfia é discussão, é briga, é insistência. Olha para cá, a porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas, rebeldes e insistem em ganhar a discussão. Já viu aquela pessoa? Eu não quero saber não, eu não estou errada, eu vou até o fim. E você está praticando porfia. Eu estou vendo lá, eu não fiz nada que fez agora, ela vai ter que, aleluia, aguentar porque eu vou até o fim, vou mostrar que está errado. Porfia, contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. É a briga, é a insistência. A porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer. A discussão se torna feia e as pessoas dizem coisas que não deviam. Em outros contextos, porfia significa perseverança, lutar para atingir um objetivo. Mas nesse contexto aqui, é tudo isso que eu disse. Não tem lá que eu disse porfiar para entrar pela porta estreita? Já é um outro contexto, é a mesma palavra, só que com outros, glória a Deus, objetivo e, glória a Deus, discernimento. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Porfias, olha aí, versículo 20 ainda, emulações. Glória a Deus. O que é uma emulação? Glória a Deus. É o que muito acontece dentro da igreja. Horas. Emulações podem ter dois significados diferentes. Quais, pregador? Primeiro, imitação de alguém que achamos um bom exemplo. Ou inveja de alguém que tem algo que nós queremos ter. A Bíblia condena a emulação, que é ciumenta. Em outras, aleluia, traduções da Bíblia, emulações são traduzidas como ciúmes. Emulação significa querer ser como outra pessoa. Aleluia, mas eu creio que nós que estamos aqui nessa noite, a única pessoa que estamos querendo imitar, até mesmo porque ele disse: seja meus imitadores, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno. Emulações, iras. A ira é um sentimento muito forte, difícil de controlar. Todos ficamos zangados em certas situações, mas não podemos deixar a ira nos dominar. Quem não se controla quando está irado pode muito facilmente cometer pecado. A Bíblia diz para entregarmos a ira a Deus. A Bíblia diz para entregarmos a ira a Deus. Pelejas. As pelejas, elas fazem referência às batalhas individuais. Ambas são empregues de forma figurada aos conflitos do coração do homem, seja ele salvo ou não, seja ele crente ou não. As pelejas têm a sua proveniência nos deleites ou nos prazeres humanos, no seu egocentrismo. A palavra é de origem grega, onde nasce a palavra hedonismo no grego. Então a peleja é, glória a Deus, obra da carne. Aleluia, pessoas em batalhas individuais,
em si mesmo, em seu próprio interior. Ambas se empregam de forma figurada aos conflitos do coração do homem, seja ele salvo ou não. Aleluia. E o que é? Glória a Deus. São deleite, são os prazeres humanos no seu egocentrismo, no seu ego. Pelejas, dissensões. Paulo trata em outras igrejas que o Espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E de fato, o que é a dissensão? É a divergência de opiniões. Olha, isso acontece muito na igreja. Divergência de opiniões ou interesses. É a falta de concordância a respeito de alguma coisa. É a discrepância. É a divisão. É situação de conflito e desavença, litígio, disputa. Quantas vezes não percebemos e vemos pessoas que não concordam com a palavra ministrada? Isso é uma dissensão. Quantas vezes que vemos que pessoas não concordam com a revelação que vem do mais alto e sublime trono de Deus? Dissensões. Quantas vezes não vemos pessoas que não concordam com muitas coisas dentro do culto? É a dissensão. É quando a pessoa quer ir na contramão da vontade de Deus. Heresias. Paulo, ele pontuou 16 obras da carne. Glória a Jesus. Heresias. Olha aí, ainda no verso 20. O que é a heresia? A heresia, ela significa, glória a Deus, escolha, opção. E é um termo com origem no termo grego. A heresia, ela ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja, aos princípios de Deus. A heresia está atuando no século 21, mas nós somos a geração eleita que vamos na contramão para combater a heresia, os hereges, os falsos profetas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 21, Glória invejas. a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 21, invejas. O que de fato é uma inveja? Inveja é um sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Tem gente que acha que o irmãozinho simples ali está invejando alguém que tem tudo lá. Mas muitas das vezes quem tem tudo lá está invejando o irmãozinho que não tem nada ali. Será que é capaz de uma coisa dessa acontecer? É, porque muitas das vezes a inveja não é por aquilo que temos, é por aquilo que somos. Às vezes é pelo que temos. É o que? É o caráter, é o brilho do Espírito Santo, é a ousadia, a virtude, é o poder, é a graça, é a unção, é a autoridade divina. Aleluia! É ser um arauto, ou um investidor, um proclamador, imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Isso também causa inveja. Aleluia. E também é um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem. Aleluia. De algum bem. Possuir ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça, cupidez. Exemplos de inveja na Bíblia. Aleluia. Nós vamos ver agora. Glória a Deus.
Aleluia, tem muitos exemplos, eu vou citar somente alguns. Cita alguns aí então, pregador. Aleluia, você pode notar comigo, aleluia. A inveja é um pecado do espírito, e que tem a ver com outra pessoa. Quem inveja outra pessoa é o que? É obra da carne. Há diferentes formas de inveja. Veja o plural em Gálatas, aqui como nós estamos lendo, aleluia, capítulo 2, verso 21. Invejas. Vê também Provérbios 14, 30, 1 Coríntios 13, 4, Tiago 3, 14, 1 Pedro 2, 1. Aleluia. Então vou dar um exemplo de casos de inveja. Em Gênesis, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo do 4 ao 5, Caim ele ficou tomado de inveja do seu irmão Abel, por ter Deus aprovado a oferta de Abel e não ter aceito a sua, e daí terminou assassinando o teu irmão. Por quê? Por causa da inveja. Ainda em Gênesis capítulo 26, versículo 14 ao 15, vai dizer sobre os filisteus: eles invejaram a riqueza de Isaac e as plantações de rebanhos, e movidos por inveja, oh glória, aterraram os poços que Abraão, agora falecido pai de Isaac, cavara. Oh glória, oh glória. Nós podemos ver ainda também, aleluia, Raquel era uma das esposas de Jacó, por ser estéril, teve inveja da sua irmã Leia, também esposa de Jacó, porque Raquel era a mais nova das duas e era a predileta de Jacó, a qual ele amava. Leia era mais velha e tornou-se a primeira esposa de Jacó por um logro. Aleluia, glória a Deus. O seu sogro Labão, ele tinha, aleluia, Leia tinha filho, Raquel era estéril. Raquel teve inveja de Leia, e no fim das contas era também Jacó colhendo o que vinha a ser semeado. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 18, do versículo 5 ao 9, Saul, ele passou a odiar Davi e a tentar matá-lo por inveja. Davi foi aclamado como herói nacional por suas vitórias militares contra os filisteus. Saul estava oprimido por um espírito mau que fazia ele causar inveja. Se nós formos ver também Atos, aleluia, de Paulo e Pedro, porque Atos dos Apóstolos, nós podemos notar que está falando que é Atos dos Apóstolos, embora era 12, era 13, não sei, glória a Deus, mas lá o que é, aleluia, glória a Deus, o que se destaca lá e está narrando Atos, que as atitudes de Paulo e Pedro, glória a Deus, eram dois homens, aleluia, que talvez a sociedade não ia dar nada para eles, mas foram que se destacaram na igreja primitiva. Em Atos 13, versículo 14, aleluia, versículo 44, versículo 45, os judeus incrédulos, o que eles fizeram? Eles encheram de inveja, porque quase toda a cidade, aleluia, reuniu-se para ouvir, aleluia, a palavra de Deus pregada por Paulo e Barnabé, e moveram, aleluia, oposição a Paulo, tentando desacreditá-lo. Ei, a cidade era Antioquia e Pisídia. Inveja sobre os judeus e incrédulos. E para encerrar, Lucas 15, do 22 ao 30, o irmão mais velho do filho pródigo. Lembra quando o filho pródigo saiu? O que aconteceu quando ele retornou? Ele decidiu retornar. A Bíblia diz que o velho que tinha ficado, o novo que tinha voltado, causou inveja no velho, porque o pai pegou o novo, mandou trazer as melhores vestes, o melhor, talvez garrote, o melhor gado, para fazer um churrasco e cantar e celebrar pela volta do filho. Mas o mais velho se indignou, dizendo: ó, eu nunca pequei contra você, não pedi parte da herança, nunca caí, nunca desviei, estou sempre aí, estou sempre trabalhando, e para mim você nunca fez festa.
Olha a inveja. Para mim, você nunca pegou do melhor garrote, o melhor gado, o melhor cevado, para matar e fazer um churrasco e vai celebrar. Por que para ele que desviou, pegou, você está fazendo? Inveja. O irmão mais velho do filho pródigo, na parábola proferida por Jesus, o irmão mais velho do filho pródigo encheu-se de inveja do irmão por causa de festa promovida pelo pai pela volta do filho perdido. Oh, glória a Deus. Aleluia. É isso que acontece. É o sentimento da inveja. Como que pode? O irmão mais velho devia se alegrar junto com o pai e falar: olha, ele não morreu, ainda tem chance, ainda tem vida ali. Aí ele fez o quê? Sentiu-se inveja. Olha aí comigo. Invejas, versículo 21. Homicídios. Nós estamos caminhando para o fim. Glória a Deus. Vai passar um pouco, para que os irmãos possam compreender. Glória a Deus. Homicídio. A Bíblia não diz em 1 João, capítulo 3, versículo 15: todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Em outras palavras, só de desejar a morte do irmão já cometeu um homicídio contra ele diante de Deus. Por quê? Porque na antiga aliança, para cometer homicídio, tinha que fazer como? Aleluia! Caim fez com Abel: pedrada, facada, tiro, na prática. E já na nova aliança estabelecida por Cristo Nazareno, aleluia, a Bíblia diz que só de desejar no nosso coração, isso já praticamos. Eu desejaria que fulano morresse. Você só desejou. Talvez tenha pessoa que fala: mas eu não fiz. Não fez, mas desejou. Desceu no coração. Foi para a fonte da vida. Aliás, saiu da fonte da vida. Porque o que contamina não é o que vem de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. Bebedices. O que é a bebedice? É a condição da pessoa que bebe, bêbada, embriagada, bebedeira, embriaguez. A bebedice é uma grande enfermidade que nunca se cura com remédios morais. Ou seja, eu vou tomar um ali porque eu não estou bem. Pastores, padres, dizendo: pode. Não. Se você achar que na sua consciência não pode, então vai na sem álcool. Beberrão, sem vergonha. Jesus vai te pegar. Imagina, quando chegar lá no inferno, aí ele vai pedir uma breja gelada, porque o negócio vai estar esqueimando o corpo dele. Desce uma gelada aí. Então vai. Traz com muita espuma, porque o negócio está aqui, está horrorizante. Não vai beber, não. Glutonarias. Opa. Tá uma coisa aqui que Paulo pontua, que a gente não sabe muitas das vezes que é pecado, e é pecado grave. E mais à frente eu vou te explicar o porquê. O que é a glutonaria? A igreja de Jesus Cristo sabe? Glutonaria é a qualidade de glutão. Alguém que tem gula. É o indivíduo que, com, aleluia, voracidade, avidez, gula, normalmente é um excesso, seja de comida ou de bebida. É um apego excessivo a determinadas iguarias. Quer ver uma coisa? O que a glutonaria é? O excesso elevado, ou glória, seja da bebida ou do alimento. O que é isso? Pecado o quê? Da gula. E mais na frente você vai entender o que ela leva. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha só. Aleluia. Glutonarias. Olha em 21. Olha o que diz depois da glutonarias. Para você ver que não achar que é de mim.
E vamos ler junto? E coisas, tudo isso que eu disse, e no final a glutonaria. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já pensou a pessoa ir para o inferno por causa de seguro? Então a gente deve tomar muito cuidado, porque tem coisas que estão pecando e nem sabemos que é pecado. Já pensou? Só porque uma coisa ali, tipo assim, eu sei que tal porção já ameaça ser, mas eu quero mais. Quero triplo, quadriplo, glutonaria. Enquanto tem pessoa que não tem um pão seco, tem outros que estão comendo demais. É o pecado, é o excesso elevado. Já pensou em ir para o inferno por causa do excesso elevado de comida? Então nós paramos para ver que as obras da carne e tais coisas não é brincadeira. Agora eu quero pontuar que são 6, se eu não me engano, o fruto do Espírito a gente termina. Fruto do Espírito, olha aí, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que é o fruto? Glória a Jesus. O que é o fruto? O fruto, a Bíblia comumente, ela utiliza fruto para se referir a ações e pensamentos das pessoas. Assim como o fruto de uma árvore demonstra o tipo de árvore a que a pertence. Da mesma maneira, as ações e palavras de uma pessoa revelam como é o seu caráter. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou pontuar aqui o fruto do Espírito. Rapidinho a gente já termina. O fruto é um só, composto de 9 partículas. É o amor na sua plena expressão em nosso ser. Aleluia. Primeiro, gozo. É o amor obedecendo. O gozo vem da nossa obediência a Deus. A alegria vem do trabalho realizado para Deus. Pela ação, o gozo vem antes e a alegria vem depois. Paz é o amor repousado. Pode ser total, pleno, completo. Longanimidade é o amor suportando. Glória a Deus. Benignidade é o amor compadecendo-se, compassivo e subjetivo. Bondade é o amor servindo, agindo, é o objetivo. Fé é o amor confiando. Mansidão é o amor suportando. Temperança é o amor controlando, renunciando, evitando. Amor é tudo isso junto. Oh, glória a Deus. Então, eu quero dizer que amor, de acordo com a passagem da Bíblia em 1 Coríntios 13, do 4 ao 1, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Ele vai se opor a tudo que foi dito sobre as obras da carne. O fruto do Espírito é não realizando tudo que a obra da carne realiza, que foi dito. Olha lá, a inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor é o carro-chefe. Olha para cá. O amor é o carro-chefe que rege todos esses demais princípios. O amor é o primeiro e maior de todos os mandamentos.
Por quê? Ele disse: amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Tem pregador que diz que o amor é um dom. Herege. O amor é o mandamento. Porque na lei antiga eram 613 mandamentos. Com mais 10 que Deus deu a Moisés nas tábuas, eram 613, com mais 10, foi passado para 623. Quando Jesus veio, aleluia, ele falou: calma aí, vamos ajeitar esse negócio aí. Jesus, ele resumiu os 613, os 10 que Deus tinha dado a Moisés, ele tornou em 2. Qual foi? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Primeiro e maior de todos os mandamentos. Segundo, que é igual ao primeiro: amarás o próximo como a ti mesmo. Oh glória. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Então o amor é o carro-chefe que rege todos os demais princípios divinos de Deus. O amor é também grande e maior de todos os mandamentos, como eu disse. Glória a Jesus. Porque quem cumpriu esses dois, cumpriu todas as demais leis que tinham no Velho e no Novo Testamento. Como eu disse, nas leis eram 63, depois Deus Moisés mais 10. Jesus veio e falou: vamos regularizar, e resumiu tudo em 2 únicos. Esses que eu disse. Gozo. Para o cristianismo, o gozo é uma virtude que emana do Espírito Santo. Trata-se do efeito da caridade e supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde naqueles que depositam a sua fé em Deus. Paz significa a tranquilidade. Olha para cá. Se tem pessoas, eu vejo tanta pessoa, tantos jovens sem paz, aflitos, querendo as coisas para ontem, com uma criança emborrada, é porque não tem a paz de Jesus Cristo. Porque a paz, ela significa tranquilidade, confiança, despreocupação, aleluia, serenidade, mansidão, segurança. Que palavra rica! A paz que vem de Jesus Cristo é o fruto do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Eu estou terminando agora. O texto de João 14, 27 foi dito por Jesus. Mas o desejo dele não é que os apóstolos tenham paz simplesmente, mas que eles tenham a paz dele mesmo. Por isso ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Aleluia. Longanimidade. O que é? A paciência. Olha aqui para cá. Longanimidade. Eu vejo o crente que ele não tem fruto nenhum do Espírito pela conduta. É a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos também. Pode ser um exemplo de longanimidade. O significado livre da palavra da origem hebraica é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Tem pessoa que está longe de ter essas coisas. Benignidade é agir com bondade, é agir com benignidade, é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade. Princípios estes defendidos por várias religiões que são baseadas na Bíblia. Ainda de acordo com os relatos bíblicos, a benignidade, ela representaria um fruto do Espírito Santo. Aquele que se compadece do teu próximo e tem misericórdia. Bondade, aleluia, estamos no fim, irmãos. A bondade tem muitos sinônimos: amor, serviço, caridade. Gosto da palavra bondade porque ela implica ação, agir. Tem gente que fala: aparece uma pessoa com fome,
Ah, eu vou orar, Deus vai te abençoar. Tem coisa que não é para ser orado, tem coisa que é para ser agido. Vamos supor, se alguém está com frio e me pede um agasalho, eu vou orar para Deus abençoar e alguém manda. Não, pega o agasalho, age. Tem coisas que nem tudo é orado, irmãos. Tem coisas que é ação que Deus deu para nós fazer. Então, parece ser algo que vós e eu podemos fazer. A bondade pode ser mostrada de várias maneiras. Podemos e devemos fazer o bem sem olhar a quem. Fé. O apóstolo, ele ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não ouvem. Hebreus 11:1. Alma fez uma afirmação semelhante. Se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não vê e que são verdadeiras. Aleluia. A fé é um princípio de ação e poder. Mansidão. E nós chegamos no fim. É a qualidade daquele que é temente a Deus, justo, humilde, doutrinável, impaciente nas horas de sofrimento. Aqueles que possuem esse atributo são meigos, amáveis e dispostos a seguir Jesus Cristo. E seu temperamento é calmo, é dócil, é tolerante e é submisso. Temperança. Temperança é o autocontrole, é a renúncia e a moderação. A temperança domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e desapego. A temperança leva o caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. Para eu concluir, glória a Jesus Cristo, glória a Deus, santo ao Senhor Jesus. Como podemos andar em espírito? Porque lá no início Paulo ele disse, andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Então, nesse aspecto geral, nós podemos dizer que andar no Espírito é viver em sintonia com Deus, em comunhão constante, em oração sem cessar, estar em comunhão com o Senhor a todo instante, vigiando o tempo todo para não cair em tentação, procurando discernir a vontade de Deus para executá-la. Você crê nessa palavra? Pode glorificar o Senhor.